Bom, nós ainda estamos num clima carnavalesco, então eu vou surpreender vocês talvez um pouquinho, a Nora nem tanto. Eu vou começar por ela, que dá para dar tempo do Vitor e do Marcelo pensarem aí, mas eu quero, assim, pegar o currículo de cada um no aspecto carnavalesco e contem um pouco da sua história, da relação com o carnaval. A Nora, aqui no Esquenta, vinha me falando que ela já assistiu o desfile das campeãs e tal, mas que hoje em dia está no bloco do sofá, né, Nora? Isso. Não, eu já Como é fui, que foi, já fui. como é que foi esse carnaval? Então, esse daqui, mestre sala. Fiquei só na sala. Unidos o travesseiro também, tá? Tudo. Nem para dizer que eu assisti desfile na televisão, quase. Maratonei algumas séries, tomei sol, fiz algum. Não, tomei sol não, que a minha dermatologista é capaz de ver esse programa e vai me dar bronca. Apaga essa parte. Não fiz muita coisa, não. Mas, ó, como estava te falando, já fui em camarote no Rio, já entrei na passarela no desfile das campeãs, mas naquela hora que já está tudo meio zoado, assim, sabe? Que já. Mas você caiu Aí no entrei na samba, ô passarela. Nora? Oi? Você caiu no samba, foi pra avenida? Caí no samba, mas assim, aquela hora que já tá tudo zoado, ninguém percebe nada, tá todo mundo meio bêbado, porque esta Argentina sambando ninguém merece ver, tá? Então, e não há registros, tá? Eu mesma tirei algumas fotos, mas não Nunca há. se Os sabe, únicos, Nora. Nunca se sabe. nunca se Não há Essa ali sabe? no, registro. Pois essa ali não há é, registros. A não gente há não sabe. sabidos, Você pelo não. menos. Às Até vezes, agora não apareceu nenhum, né? talvez Mas aí isso. a enorme audiência que a gente tenha possa fazer É, com que venha à que tona apareça algum, né? registro desse episódio. Mas já fui. Mas eu gosto. Na verdade, o que eu gosto é bateria, né? Então, É assim, se bonito fosse. mesmo. Nossa, é a parte que eu mais gosto, né? Agora, sambar eu não sei mesmo. Eu sou péssima, nem me atrevo. Eu sou daquelas que fica assim, só, sabe, batendo o pezinho, assim, só isso, mais nada. Mas eu É, acho bonito. eu ganhei uma etapa do concurso japonês de samba atrás de cadeira. A etapa de Okinawa, né? Ah. O samba atrás de cadeira é aquele que você coloca uma cadeira na sua frente e você samba só com a parte de cima do corpo, né? Eu fui finalista do circuito japonês na etapa Okinawa. Ô, Xará, e você? Qual que são suas histórias de carnaval? O que você já fez no carnaval? Obviamente, né? Considerando aqui que possa ser compartilhado É publicamente e família, tal. né? É um Exatamente. Por programa favor. família. É. Orgias, Cara, se eu consumo te de drogas disser, assim proibidas. Por olha, favor, relatos que passem por esse caminho, evite, por favor. estava comentando aqui outro dia, eu tenho metade, a família do meu pai é do Rio, e tal, a gente ia quando criança para lá, e se tinha uma coisa que me enfadava era acompanhar carnaval, já desde criança. A gente ia de vez em quando em bailinho, mas eu lembro de uma vez que a gente foi, de matinê, essas coisas. Aquilo me aborrecia de uma maneira. E assim, meu Com o relacionamento passar com do tempo não carnaval, melhorou. eu diria que piorou. Então, meu relacionamento com carnaval é basicamente zero. Assim, eu não acompanho absolutamente nada. É aproveitar a folga. Eu, Tipo, eu, você não é eu, daqueles que fala assim, pô, aquele samba da Mangueira de 82. Nem pensar. ah, não, olha, para te dizer assim que eu sei de um samba enredo, eu acho que eu não sei nenhum. Assim, não tem nada. Zero. Ah, É um zero para mim. Eu sei Bumbum que, bate como bumbum, Brasil. chucurundum, não? nosso Oi? samba, minha gente, é isso aí. É, então. Nem esses. Não, então, Que é certamente há terror do músicas inconsciente que. coletivo, né? Certamente há sambas que foram samba enredo e que eu não sei que foram samba enredo. Eu lembro, assim, para dizer que é zero, eu lembro do Joãozinho 30, né, a época da Beija-Flor, daquela época, que me chamou a atenção pelo fato dele dar uma banana para os sociólogos de bar, né? E dizer, olha, o povo gosta de luxo, De quem gosta luxo, de né? miséria Miséria intelectual, né? intelectual.
isso mesmo. Então, aquilo me chamou a atenção. Isso foi década de 80, né? Uhum. Se não me 80, engano. anos 80. 80 ou E 90, sei lá. Entendo, eu acho. gostava dele, para dizer que tem alguma lembrança de carnaval, mas de resto, assim, eu acho que a Nora sambou mais do que eu. E você, Vitor, Olha você que foi tem bem quantas, pouco. ô, Vitor, e você tem quantas horas de voo como folião? Carnaval existia para mim quando eu era solteiro. Então, assim, ele acabou depois que eu me Contrair o casei. matrimônio. Nunca mais soube do que se tratava. Quer dizer, Então já deve ter, tem, já deve ter tem até talvez fizeram um estudo econômico, deve ter uma correlação, né? Número de foliões com o número de homens casados, né? Homens não e sei, mulheres, né? desde meados dos anos 90, acabou, o carnaval se converteu para mim num feriado de descanso. Como outro qualquer. Como um feriado longo, né, que é bom, mas não acompanho. Faz muito tempo que eu não acompanho também essa questão de escola de samba. Já até os anos 90, até acompanhava, entendia alguma coisa de samba, dos sambas, tinha até minhas preferências. Hoje, zero. Realmente, para mim, é um feriado para descanso, né? Parece que nós somos um grupo que era heterogêneo na origem, mas foi convergindo ao longo dos anos para uma certa homogeneidade. Uhum. Eu começo a minha vida carnavalesca no mundialmente conhecido por algumas pessoas de Marechal Hermes, no bloco Espirro do Grilo, né? A minha carreira como folião vai evoluindo ao longo da minha adolescência e juventude, através de alguns bailes de carnaval, chegando ao seu ápice, né, num carnaval passado em Minas Gerais, na cidade de Lambari, onde ficamos hospedados no sítio da avó do meu amigo Demétrio. Dali eu atinjo o meu ápice como membro, atenção, eu atinjo o meu ápice como membro da comissão de frente do bloco Valores do Samba, que era o bloco lá da Bolsa de Valores. Chegamos a ter 2.500 membros, todos os anos gravávamos um CD do Samba Enredo. Quem tem vem vender, quem não tem vem comprar. Nessa roda da fortuna também vou negociar valores, valores vem cantar tantos anos de glória. São histórias que a história se encarrega de contar. Então, nós tivemos esse bloco lá, que saiu na Folia na Faria. Eu cheguei no meu ápice ali como membro da comissão de frente. Contava para a Nora, e por baixo da minha fantasia de comissão de frente, eu ia sempre com a camiseta da última ala, porque eu já saía e ainda pegava a rebarba do. Eu sempre gostei muito de desfiles de escola de samba, mas faz uns bons anos que vim perdendo o gosto e cheguei ao meu ápice nesse carnaval em que eu não vi absolutamente nada, a não ser uma notícia. E aí vamos avançar aqui no nosso tema de hoje, que foi a Escola de São Paulo Vai Vai, que criou uma ala em que os policiais eram retratados como demônios e o seu mestre-sala e porta-bandeira saíram como presidiários. Bom, não preciso dizer que isso gerou uma tremenda repercussão, mas eu acho que em ressonância com essa inversão de valores, muita gente, e eu compartilho dessa opinião, acredita que nós estamos vivendo, né? Tem até um termo bandidolatria. Eu vou começar pela Nora. E aí, Nora? Nós tivemos aí uma exaltação da marginalidade, uma vilanização da polícia. Como é que você vê isso? Nós acabamos de ter uma participação aqui do Betinho que segue se manifestando aqui. Mas e aí, Nora, o que você acha? Então, eu vi a notícia, eu não vi o desfile, aliás, eu não vi desfile nenhum, tá? Digo de passagem, não vi escola nenhuma nem nada. Mas eu vi a polêmica e eu vi um advogado, claro, adivinha de que grupo? Do Prerrogativas, dizer, claro, adivinhou, falando que não, que isso é arte, que a arte, é livre, que não pode ser julgada, não sei o quê. Eu só não consigo imaginar se, em vez de polícia, fosse o Supremo. Se aí também continuaria sendo arte, né? Enfim, se fosse a vilanização, vamos dizer assim, do Supremo. Se aí continuaria sendo arte e se a escola teria continuado. Aí ia toda a escola para cadeia, Provavelmente, né? né? Todos os Então, 2000, por decreto, no dia seguinte estavam na cadeia. claro, todos eles sendo investigados, né? A vida deles, as Né? finanças, os parentes, todo mundo, né? Então, assim,
Eu não gosto desse tipo de polêmica, eu acho desnecessário, eu acho barato, barato no sentido de vil, vamos dizer assim, tá? É só para criar polêmica, é só para. E convenhamos, né? Um ministro de Estado estar junto é mais do que desnecessário, né? Eu acho que não precisava ele ser associado a isso. Uma escola que já tem uma associação com, como é que eu posso dizer? Contravenção, para dizer pouco, crime, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele já tem bastante problema, já tem uma imagem péssima, não precisava um ministro, que aliás, um ministro que até agora não demonstrou que veio, né? Não tem uma, uma coisa nem positiva nem Qual mais ministro? Pô, eu nem estou sabendo. Tem é, um o ministro que ministro desfilou? dos Direitos Humanos, né? Se não me engano. Ah, No dia desfilou pela escola. 39, desfilou na É, escola, o no ministro carro. Silvio Almeida não só desfilou pela escola, sobre a qual recaem informações de que tem um elo bastante grande com o PCC, como dividiu o carro alegórico com o cantor Belo, né? Já foi condenado aí por associação ao tráfico de drogas, e com um rapaz que pichou, depredou o patrimônio público ali na Ah, isso eu estátua do li. Borba Gato, né? Então, o ministro que ficou calado sobre a manifestação do Lula em relação a ajudantes gerais e sobre o fato da moça que estava no palco estar lá só podia ser sendo negra por um batuque, né? Segundo o que o Lula havia dito. O ministro, sobre isso, o ministro calou, mas no carnaval ele marcou presença aí. No E carro você, alegórico, Vitor. Não é que ele estava assim no meio dos componentes lá escondido, não. Estava no carro alegórico, né? Então, tem gente que né, não consegue não passar vergonha, né? Faz questão de, né? aliás, Vitor, né? Você que boa parte da sua vida viveu no Rio, a mistura de político Não, só contra. vivi um ano no Rio. Ah, é? E é vascaíno por quê? Pensei que tinha vivido mais tempo. Ué, Quanta não, eu desculpa ele sou. tem? Bom, eu te dar duas respostas agora. A primeira, a resposta lógica, porque o Vasco é uma paixão nacional. Né? O Vasco tem Eu pedi, 77%. eu pedi, eu pedi. Então, 77, Mereceu, 77, Cotô. Acho que 77% ó, da levantei, torcida né? do Vasco, escute, está fora do Rio de Janeiro. Então não é nada de demais nisso, como se né? fosse um Verdade. grande número, né? Assim, Né, são Todos os milhões na 48 casa de dois torcedores, dígitos. Né? Não, se você, eu posso mandar, posso encher a timeline de vocês com vídeos do Por Vasco que, sendo senhor? recebido em várias tá, capitais do deixa ele continuar. Brasil. Perfeito. Se quiser, eu mando, tá? Tá Eu bom. mando. Aliás, o senhor que é frequentador de Santa Catarina, É que verdade. gosta de ir nas férias, você pode ir lá e fazer uma pesquisa. Você vai ver que tá É cheio de verdade. Tem vascaíno lá. bastante, tem bastante manezinho vascaíno mesmo. Tem razão. Então, é isso. Mas não Tá. foi, não é por meu avô materno que eu sou vascaíno. Ele era carioca, eu passava as férias lá e tal. Mas Então eu você só foi morei várias no vezes para o Rio Rio de em Janeiro. 1989. Eu Não, então morei também por você um breve morou, período. esse breve período que você morou lá é o suficiente para saber que contravenção, políticos e escolas de samba sempre foram uma mistura, né? E parece que esse ano não foi diferente, é até uma certa retomada, né? Ah, isso faz parte. Não sei quem que publicou no nosso grupo a imagem de acho que era um bicheiro, né? Que saiu nos anos 80, O saiu Maninho, né? na capa do Globo, e aí eu acho que a conversa era que, putz, ninguém entendia a complacência, né? E o carioca achava meio que normal, e assim, pô, o maior bicheiro de São Paulo, ele era rico e tudo mais, mas jamais sairia na, na Nunca, capa do Estadão, né? ele É, nunca isso, conseguiu a ascensão social, né? Tinha é. ascensão financeira, mas não tinha esse espaço social que lá no Rio as coisas se misturam um pouco. Mas essa questão do culto à bandidagem, isso não me surpreende para nada, né? Pô, olha quem é o nosso presidente, né? Saiu das sombras do Chilindró para o Palácio Planalto, pô, normal, as pessoas votam Palácio normalmente. do Eu digo Planalto, mais, vírgula, né? para o mundo. Assim,
Para o mundo, isso, para as pirâmides do Egito. E digo mais, se desses traficantes, grandes traficantes que estão presos, saíssem da cadeia, se candidatassem, se elegeriam no Brasil. Deputado, com certeza. Senador, com boa chance, quem sabe governador. Se elegeriam. É isso. É isso. Faz acho que uns 15 anos teve um programa de TV lá do Serginho Groisman, né? Acho que é Altas Horas, alguma coisa do gênero, em que ele tinha uma, isso me chocou na época, hoje não me choca mais. Ele tinha um painel que era um debate. Não sei se vocês por acaso viram ou depois foram apresentados essa cena. E no debate ele tinha colocado, acho que era um traficante ou um ex-traficante, qualquer coisa, e um policial debatendo sobre o tema de drogas, alguma coisa do gênero. E vocês não vão se surpreender que os aplausos da galera mais veementes eram sempre para o traficante, né? É isso, é isso, esse é o Brasil, gente. Então, Aquele falar programa, não mal da sei, polícia e tal, meu, isso é normal, né? é bacana. Inclusive, eu acho que teve um episódio de um programa, não sei se você se lembra, do Você Decide, né? Que o público votava qual seria o final da história. E uma das histórias é alguém que tinha encontrado um dinheiro e a coisa devolve ou não devolve, e para surpresa de zero pessoas, o público votou para o cara embolsar a grana. Mas enfim, e você, Jara, como é que você vê essa exaltação da marginalidade no carnaval e essa vilanização da polícia, que no final das contas é o Estado, é a sociedade organizada? Obviamente que existem, como em qualquer categoria, maus policiais, policiais que exorbitam aí do seu poder, mas a polícia é a representação de todos nós, né? Do monopólio legítimo, né? Do uso da força. Como é que você vê isso? Bom, o carnaval sempre teve ligado à contravenção, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Não tem difícil encontrar alguma agremiação que não tenha algum vínculo com alguma alma benevolente do outro lado da lei, né? Então isso é o normal. Isso não é de agora, sempre foi, né? O que me chamou a atenção foi justamente o desfile demonizando a polícia dessa maneira, que não é uma, digamos, é uma crítica ideológica, né? Ela não é uma crítica, não é que os bandidos não gostam da polícia, não é isso. É uma crítica ideológica. Você é contra a repressão do criminoso, porque afinal o crime, na verdade, é uma redistribuição de renda, né? A gente sabe como é que é Não existe esse, roubo, né, esse cara? É expropriação. isso, você está ali fazendo uma redistribuição de renda. Até chegar num ponto em que um Bukele da vida ganha eleição com 85% dos votos e não se sabe por que de repente caiu. O cara, pô, mas caramba, o que aconteceu? O cara está prendendo todo mundo sem processo, sem nada, porque chegou uma hora que, pô, cansou, né? O povo, e aqui eu vou um pouco discordar um pouco dessa. Existe sim uma certa tolerância, né, não ao crime, mas à contravenção, né, para usar um termo um pouco menos agressivo, até chegar num ponto em que a pessoa não pode sair de casa para trabalhar que tem o seu celular roubado. Isso começa a encher a paciência, né? Porque enquanto está lá, enquanto a coisa é romântica, enquanto não me afeta pessoalmente, tudo bem. O problema é quando começa a afetar pessoalmente, né? Teve um trio Então, elétrico que a moça fez uma música exaltando a marginalidade, mas aí no final roubaram o colar dela. Aliás, um outro aspecto fantástico do carnaval foi que uma grande marca de cerveja criou um kit, né? Que é um celular para você levar para o carnaval. Se você for roubado, é um celular meio basicão, com algumas poucas funções. Quer dizer, é a normalização da violência, do crime, né? Que vai é, um pouco nessa linha da glamorização, por exemplo, das favelas, né? e Quer dizer, a você gente, como até chegar num sociedade, ponto em que a sociedade, e não é a vai dar uma sociedade nós, resposta. né? Sim, É o povão, né? Fala assim, puta, chega, né?
Vamos resolver isso de outra maneira, porque assim E é não está mais ou menos dando. o que você falou, que foi o que aconteceu em El Salvador, né? O cara construiu o maior presídio da América, enjaulou todo mundo, obviamente, sem sombra de dúvida alguma, cometendo talvez excessos e desrespeitando direitos fundamentais, mas no final das contas tem uma superaprovação, porque o que chega na maioria das pessoas é que a qualidade de vida delas melhorou Cara, estupidamente. Um país que assim, tinha um você número tem. absurdo de Ele assassinatos, foi né? eleito, ele foi eleito por 85%. Ou seja, dos que estão, provavelmente os 15%, deve ter alguém preso lá. Além do pessoal ideológico, deve ter alguém preso de maneira injusta, né? Sei lá, não aprova o governo porque foi afetado pessoalmente. Você está falando de 15% contra 85%. Essa é a É um conta. número absurdo, né? Só uma Exato. coisa, estava falando esse negócio de celular, eu comentei outro dia, eu juro que eu ouvi isso, um repórter de televisão, mencionando uma pessoa que estava na Cracolândia, que ela foi abordada por umas pessoas na Cracolândia, e ele foi revistado à procura de bens de valor. Essa é a forma de narrar um assalto, um roubo, tá? Ele foi abordado, tá? À procura de bens de valor, juro, eu escutei isso. Sabe, só porque são cracudos, é impressionante a passação de pano, né, de alguns setores, né? Enfim, ele foi abordado e revistado à procura de bens de valor. Ok, tá bom, whatever. Sei. O carnaval, no final das contas, ele acaba sendo uma caixa de ressonância do que a gente está vendo na sociedade, né? A gente vê aí, por exemplo, essa exaltação da marginalidade, essa inversão absurda de valores, a violência urbana, né? Ao ponto de que existem em alguns lugares, assim, o mínimo do bom senso é você sequer levar a sua carteira, né? Leva ali talvez um dinheiro para comprar uma água e olhe lá, né? O que eu acho que, assim, disso tudo me chama a atenção é o despudor, né? Que parece cada vez maior, ao ponto de uma escola, e eu respeito que haja uma liberdade de expressão, que não quer dizer que o que é manifesto através dessa liberdade não esteja passível de ser criticado, né? Mas você chegar ao ponto de uma escola, né, criar uma exaltação como essa, que ela reserva aqueles que carregam o seu símbolo, né? Porque o mestre sala e porta-bandeiras, o que que é, né? Dizem aí, não sei, né, que antigamente as escolas tentavam roubar umas das outras a bandeira que representava a escola, que por conta disso tinha um segurança em volta da moça lá que carregava a bandeira, que geralmente era um capoeirista, que ia ali protegendo ela, e talvez venha daí, não sei se isso é uma lenda ou não, a questão do mestre sala e porta-bandeira, mas a simbologia do mestre sala e da porta-bandeira é que assim, é como se fosse o casal real de uma escola. Então, quando uma escola cria uma ala em que ela demoniza a polícia e ela entrega, né, o seu mestre-sala e a sua porta-bandeira, que são o seu maior símbolo, a presidiários, né, na representação de presidiários, que se a gente buscar pela memória, quando a gente pensa no mestre-sala na porta-bandeira, a gente tem aquela sensação da rainha, do rei, da nobreza, da mais bonita das fantasias, né? Então, quando você vê isso, realmente é o que o cara falou, né? É uma E ideologização, ideologização. Sei lá, X. né? É uma forma de se usar a ideologia no carnaval, e aí aquela história, né? Cada vez mais como tendo a política não como uma crítica social, mas como a serviço de uma ideologia, acho que vai perdendo essa conexão e virando cada vez mais uma coisa de bolha e cada vez mais uma coisa, a meu ver, menos popular, né? Eu vejo aqui quatro pessoas que, menos o Xará, mas talvez eu, o Vitor e a Nora, em algum momento foram mais conectados com o carnaval e cada vez se sentem menos conectados. Eu fiquei realmente surpreso, porque eu não vi absolutamente nada, não vi um único desfile, não vi porcaria nenhuma. E o mais legal é que não fez falta. Bom, mas já que a gente está falando de violência, inversão de valores e tudo, nós tivemos aí um evento inédito. E a minha pergunta é:
Xará, nós tivemos pela primeira vez na história fugas em presídios de segurança máxima que estão sob gestão do governo federal. Eu te pergunto, o fato do PT estar no poder é uma mera coincidência ou essa fuga em si já pode ser um sinal de um afrouxamento em relação à bandidagem que a gente vê tantos outros sinais? Esse é mais um sinal ou é uma infeliz coincidência para o governo? Tendo a achar que ainda que é uma infeliz coincidência. Acho que para ter uma reta precisa ter 2 pontos, né? Então, talvez tenha sido Eu uma adorei infeliz essa, tá? coincidência. É isso aí. Um segundo evento desse tipo, aí você já começa a pensar que talvez a coisa esteja Então, sistemicamente. anote a previsão do pai Marcelo. Nós ainda veremos, e não irá demorar, a fuga, não de dois líderes que talvez não sejam conhecidos. Nós veremos um grande nome fugir das prisões de segurança máxima do governo federal. Marcola. E aí nós teremos 2 pontos. Anote, vamos lá. Mas É isso. por enquanto ainda é uma questão operacional restrita, uma falha que não tinha Assim, ocorrido antes e que ocorreu agora. ocorreu agora, enfim, sei lá. Não consigo fazer essa ligação por enquanto. Mas tem um custo político aí, né? Já pegou mal, né? Tem, sem dúvida. Não, isso, assim, o papel da oposição é desgastar o governo. Vão gastar o Lewandowski, vão, né? Quer dizer, ainda que o cara acabou de assumir, né? Então nem é culpa, seria culpa mais do Flávio Dino, e tal. Mas, enfim, se fosse, né, para encontrar o culpado, e tal. Ou o governo do PT, né? Como um todo. Mas, enfim, eu acho meio assim, não consigo fazer uma ligação por O enquanto. Xará, o Vitor, o Xará acha que não, na opinião dele, que não tem ligação, que é uma infeliz coincidência para o governo, uma ótima ocorrência para a oposição, mas o fato que a gente teve desde o Lula, né, falando dos meninos, deixa os meninos lá, né, falando no palanque sobre os assaltos, e mais recentemente o ex-ministro da Justiça e o ministro Supremo falando ali, gastando o seu tempo e a sua palavra no sentido de aliviar para alguns crimes, né? Esse episódio, você também acha que o Xará que ainda é precipitado, que a gente precisa de um segundo ponto para traçar uma reta, como ele disse, ou já pode ser um sinal de afrouxamento aí dessa nova direção sobre a qual o país vive? Veja, concordo com a lógica do Guter, né? Pode até ser um sinal de afrouxamento, mas nós só podemos ter certeza disso a partir de uma segunda observação. E uma só, né, não dá para você afirmar isso. Você pode até achar isso, mas você não tem o factual dizendo, pô, é uma observação só. Tipo Então, assim, se não tivesse ninguém é, vendo a gente, apesar de que não tem muita gente, ali no íntimo, ali, escondidinho, vai, você no quartinho ali, tal, pensando alto, sei não, ou ainda não. não, mas veja, o que você está falando pode ser verdade. Só que é cedo para você cravar isso. Com uma observação Entendi. só, você não pode tirar nenhuma conclusão, né? Então, assim, se você tiver certo, vai acontecer uma segunda vez. Agora, se não acontecer uma segunda vez nos próximos 4 anos, não vai dar para você retroagir no tempo e falar assim, né, não era bem aquilo, foi só uma coincidência. Então, eu acho que tem que dar um tempo. Sejamos Obviamente que prudentes, então. esse governo tem todos os elementos em termos de crenças e valores que nos levem a pensar que, putz, vai afrouxar mesmo e isso vai acontecer. Então, tá dado aqui. Mas eu acho que só um ponto de observação, de fato, acho que ainda é cedo, por mais que eu concorde que tenha um afrouxamento, mas não posso atribuir isso ainda. Eu acho que é prematuro por conta de uma observação, mas mês que vem aconteceu outra e pronto. Aí você já começa, né, a ter mais elementos factuais para dizer, olha, aconteceu não só uma vez, aconteceu duas, três, aí já é demais, né? Você já tem os fatos que ajudam a comprovar a tese. Ô, Nora, em relação a esse episódio em particular, você compartilha da prudência de julgamento dos nossos
outros dos votos dos que lhe antecederam? Ou Então, você já tem uma pulguinha a mais atrás da orelha? então, eu acho assim, é um prato cheio para oposição, claro. E se fosse o contrário, se isso fosse 2 anos atrás, o PT estaria fazendo exatamente isso. Mas, assim, falta a causalidade, né? É como a história dos filmes do Nicolas Cage. Cada vez que sai um filme do Nicolas Cage, aumenta o número de suicídios de pessoas em piscinas, tá? Então, você sabe da história, né? Tem uma pesquisa Não. feita com Ah, é? isso. É, tem. Então, aumenta o número. Agora, uma coisa tem a ver com a outra? Não está provado, né? Então, assim, quando estreia o filme do Nicolas Cage, passe longe de uma piscina. Faz algum sentido? Claro que não. Mas tem uma pesquisa com isso. Então, falta provar a causalidade, né? Você está falando que foi que nem aquele show de rock em Portugal, que o vocalista da banda falou que a cada minuto do show morriam não sei quantas pessoas na África, e um gaiato gritou: vamos acabar com o show então, porra. É mais ou menos isso, né? Então, então é mais ou menos isso, né? Aqui nós estamos, né? Então, está estreando um filme do Nicolas Cage, né? Agora, tem causa uma coisa com a outra? Não, mas assim, aparentemente não. Agora, por isso que eu digo, se fosse 2 anos atrás, o PT não estaria nem um pouco preocupado e diria que os filmes do Nicolas Cage aumentam o índice de suicídios em piscinas, né? Então, dane-se a lógica, né? Mas, assim, é preocupante, claro. Aliás, o fato em si é preocupante, tá? Independentemente de quem seja governo. E a forma como isso aconteceu é extremamente preocupante, porque não foi um plano, assim, mirabolante, uma coisa assim, não teve um resgate da SWAT com helicópteros blindados, não. Foi uma coisa banal, aparentemente, tá? Então, isso é preocupante, é muito preocupante. É uma falha de segurança absurda. Então, imagina em quantos outros lugares não pode acontecer algo assim. Então, isso é sério. Fora que eu, pessoalmente, não sou a favor de ficar transportando preso de um lugar para o outro. Aí você fica espalhando o conhecimento dos chefes do crime, de um lado para o outro, né? Não, não é assim que se faz, né? Enfim. Aliás, né, as facções criminosas, o Comando Vermelho começou exatamente quando se misturou os presos políticos, né, com os traficantes lá na Ilha Grande, e o Uhum. PCC ganhou bastante força quando aqui em São Paulo os sequestradores lá do Abílio Diniz, né, foram presos juntos com os traficantes também e ensinaram esse pessoal a se organizar. O que eu penso? A culpa é do atual governo? Não. Não se pode dizer isso a essa altura do campeonato. A culpa não. Agora, a responsabilidade, sem sombra de dúvida. Né? Com Que certeza, isso não tem dúvida. o que aconteceu, Claro. se houve, a minha sensação, nós somos tudólogos, né? E às vezes, como tudólogos, nós procuramos especialistas, né, nos devidos temas, que não são mentes iluminadas para determinados assuntos, mas não são gênios da humanidade, como é nosso caso, né? Que, além de tudo, somos bastante humildes. Mas, ouvindo assim, é muito pouco provável que essa fuga, que pode ter se aproveitado lá de uma reforma, algo que foi feito, não tenha contado com o afrouxamento de alguns funcionários cometidos a suborno e tal. Então, realmente, como o Xará falou, eu concordo com ele, a gente não pode se precipitar, precisa ter mais elementos para afirmar. Agora, aquela história, se a culpa ainda não pode ser dita, a responsabilidade é totalmente desse governo, é realmente surpreendente, porque até então essas prisões federais eram consideradas inexpugnáveis e agora não mais, né? Tivemos o presidente. Eu tenho a sensação que talvez tenhamos mais surpresas pela frente. Vamos ver. Não vou fazer um bolão aqui, mas acho que a gente vai ter uma coisa. Agora, se o tempo mostrar que isso não foi obra do acaso, também ninguém vai poder se dizer surpreso, né? Porque a gente vê aí qual é a vocação desse governo quando relativiza o brutal ataque que Israel sofreu, quando no seu passado manteve laços históricos com as Farc, quando no governo do Lula deu abrigo a um terrorista assassino, quando teve figuras expoentes do petismo dando suporte
para os sequestradores do Ability Nisto, essa história ela não é nova, né? Essa proximidade com a criminalidade, com a marginalidade, ela não tem nada de novo. E mais recentemente a gente vê os discursos relativistas do Lula e do próprio Flávio Dino em relação a delitos e tal. É impressionante porque a gente não vê a autoridade pública falando, não, vamos apertar um pouco mais a segurança pública, vamos dar só um pouquinho mais de segurança para o trabalhador, né? Aquele cara honesto, que é a esmagadora maioria da população, que sai cedo, que volta tarde, que precisa usar um transporte público que nem sempre é confortável, para isso a gente não vê. Agora, para os direitos de determinada dos presidiários, e eu não estou dizendo que uma pessoa que esteja sob custódia do Estado não tenha direito a ser preservado, ao contrário disso. Mas é muito estranho quando você vê homens públicos, né, gastando o seu tempo falando sobre não penalizar atos ilícitos e não gastar ao mesmo tempo falando de segurança pública. Mas, enfim. Bom, tragédia por tragédia, nós aqui, amantes do futebol, né? Eu não sei o quanto a Nora está triste com essa notícia, né? Mas nós, brasileiros, ficamos um Então, pouquinho, ainda que não seja surpresa, e talvez seja o prenúncio do que nos espera ali na próxima Copa. Eu vim com o passar do tempo cada vez mais me desligando da seleção brasileira, né? Eu sou daquela geração que cresceu sem ver um título, que sofreu como se tivesse perdido um parente da família com a desclassificação de 82, mas que vimos ali 94, né? Enfim, 2002, conquistas importantes. Mas de lá para cá, nada mais, e não tenho expectativa zero para a próxima Copa. Zero, 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 zero. E essa expectativa diminuiu ainda mais agora por resultado pré-olímpico, né? O Brasil não vai participar de uma Olimpíada. Eu confesso, eu não me lembro se o Brasil já ficou fora de alguma Olimpíada. É Já, possível já. que, né? Algumas Eu não vezes, me algumas lembro, vezes. eu não me lembro ao certo. Mas essa em particular tem um gosto Fi- amargo, porque a fi- gente tinha no time aí um menino que é a joia da coroa, que é o Endrick, né? Muita gente aposta nele para a próxima Copa. Eu não quero colocar toda a responsabilidade nele, mas e aí, Vitão, essa é apenas mais uma, não é indicador de nada, foi um tropeço, ou é um termômetro fiel do momento que o futebol brasileiro em relação à seleção brasileira vive? A gente já ficou fora de outras Olimpíadas, tá? 2004, Não, a ficamos memória fora. me traiu É. agora, eu não lembrava disso. Olimpíadas não é exatamente, porque a Olimpíada o critério são poucas vagas, não foram raras vezes que a gente ficou fora. Ficou fora mais vezes, porque até é um pessoal, é o sub-23, né? O pessoal não dá tanta atenção assim. Até, por exemplo, a geração do Cafu e tudo mais ficou fora da Olimpíada. Acho que em 92, ele acabou ganhando a Copa de 94. Mas não estou Deus te ouça, meu exatamente filho. certo. Deus te Não ouça, meu lembro, filho. mas é aqui o reflexo da bagunça, né? É um pouco isso. O desmando, a bagunça. Ele fala assim, mas o argentino também é uma bagunça. Mas de alguma maneira eles cuidam bem da seleção deles, né? Você vê que nós temos uma dominância no futebol sul-americano em relação aos clubes, porque existe aqui um poder econômico maior no Brasil do que nos países vizinhos. Então, Libertadores, muito provavelmente daqui para frente, só brasileiro vai ganhar Libertadores. Já são 5 seguidas. Se olha os times argentinos, eles não dão conta, né? O próprio Boca fez papelão aqui ano passado e era o Boca, né? Então, a gente tem essa ilusão, um pouco da ilusão, pô, ganhamos Libertadores, mas assim, o futebol brasileiro, dos jogadores que estão no Brasil, nem se compara com o futebol jogado na Europa. Parece outro esporte. E os melhores jogadores brasileiros também vão embora. A maneira como a gente consegue agregá-los na seleção tá uma desgraça, né? Então, assim, os nossos técnicos são ruins, são piores que os estrangeiros. Então, assim, ele não consegue trazer um estrangeiro, ver aqui o Dorival, um bom técnico, mas, né, tipo, a seleção, Minha carinha, né? ó. Então, assim, tipo, a seleção vai botar um Dorival. Cara, nós vamos passar vergonha. Assim, eu tenho certeza que nós vamos passar vergonha, embora nas duas ocasiões que a gente ganhou agora recentemente uma Copa, em 94 e 2002, nós passamos um belo aperto antes de ir para a Copa. Então, vamos lembrar que em 94 a gente se classificou Mesmo 94, né? A gente na passou ali Bacia com aquele das Almas, com futebolzinho o e Romário aquele sendo chamado às pressas, né, para ganhar o futebol. jogo contra o E Uruguai no carregando o Maracanã. time nas costas, né? Diga-se de passagem, né?
E em 2002 também, putz, o Felipão veio de última hora, também passamos sufoco, papelão em Copa América. Então são dois exemplos. Pô, o time na Copa é um torneio curto, né? Se você dá aquela ajeitada, vida Argentina, né? Um técnico que veio era assessor, ele ajeitou o time num mês e ganhou a Copa, perdeu o primeiro jogo da Arábia e ganhou com méritos. Teve. Como é que se explica isso, né? O acaso? Agora, eu acho que nós temos todas as condições do mundo de passar uma grande vergonha. Essa que é a verdade. E também não temos, na minha opinião, a gente quando ganhava as Copas tinha sempre alguns foras de série, né? Então, Exatamente. pô, se for para o time de 2002, você tinha Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, Rivaldo. brincadeira, Cinco né? caras que eram os melhores do mundo, né? Então, pô, como é que vai perder com um time desse, né? E o banco, Aí né? agora, o que é o Brasil nos últimos 10 anos? Tem o Neymar e mais 10. O Neymar como ele faz mais sucesso fora do campo que dentro de campo. É um cara extraordinário, mas que tem outras prioridades, né? Então, agora o Neymar já está no seu ocaso. Eu acho que talvez nem chegue na Copa. Quem que nós vamos jogar? O Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Uau, beleza, ótimo. Será que tem um time ali atrás? Eu acho que assim é o prenúncio de uma grande vergonha essa eliminação. Não é surpreendente, porque nós estamos fazendo papelão em todos os torneios, né? Sub-17, sub-20, E agora, sabe o que é pior? Que não vai ser feito nada para consertar. Então a gente continua nessa desorganização, essa esculhambação toda. Não existe um movimento para dar uma profissionalizada nisso. A gente vai continuar nos iludindo, porque você agora vai ganhar a Libertadores, que é uma ilusão, né? Alguém ganha a Libertadores de novo, de um time Vai ser mequetrefe torcedor da do time, Argentina. né? Mas não repercute no futebol brasileiro enquanto seleção, né? Mas daí esse time que ganha a Libertadores vai disputar lá o Mundial, toma uma paulada, não dá nem para Nem, começar, né? nem Então, assim, todos os times brasileiros, quando vão disputar o Mundial, têm sucesso. Alguns deles já foram algumas vezes e todas elas cruzaram o mundo num para passado cruzar o mundo de longínquo, volta. né? Num passado longínquo. Isso hoje História não para acontece mais. história para quem tem, né? Então não adianta. É, Tudo bem. tipo assim, é o Santos do Pelé, né? Pô, é o Santos do Pelé, tá Sim. na segunda divisão, mas é o Santos do Pelé. Ô, Então, Xará, eu acho que foi assim. Eu quero me solidarizar com você. Acho que é uma menção desnecessária. E vinda de quem vem me parece quase que irônica, Não, né? você Porque vê como ele tem uma necessidade de de descarregar dividir, esse né? fel. Não, É, porque eu entendo, lamentável. é penta Série B, né? Então é difícil, é uma Lamentável. coisa É que nem essa semana. ele não consegue se conter, né? Essa semana ele estava falando lá aquela bobagem mil vezes repetida de que o São Paulo teria disputado a segunda divisão. Eu falei para ele, eu sempre me sinto pouco à vontade tadinho, de discutir, né? eu sempre me sinto pouco à vontade de discutir segunda divisão com Há um clube. registros, né? Há registros. Mentira, E você narrativa. foi um dos 3 mil torcedores que foram ver o São Paulo na Série B do E ganhar um Paulista e picolé. tomaram o picolé. Eu sei. Era possível que eu estivesse naquele jogo mesmo, mas assim, o campeonato era dividido entre dois grupos, grupo A e B, chamados ali de Série A e B, mas era tudo primeira divisão, tanto é que o São Paulo foi campeão no ano. Mas vamos lá. Ao que interessa, Xará, eu como torcedor nunca me senti tão desconectado da seleção brasileira quanto agora. Não sei se é um fenômeno meu ou é geral. Você acha que isso também influencia no resultado desse pré-olímpico? Eu não conheço ninguém que tenha gastado 2 minutos para assistir o jogo dessa seleção no pré-olímpico, nem vi os jogos. E acho que, como o Vitor falou, isso é um prenúncio de 2026, que eu acho que talvez consiga ser tão ruim quanto 2014. Não sei. Bom, Nossa, primeiro, eu me 2014, não. desconectei da seleção quando o uniforme foi sequestrado pelos fascistas. Olha aí, tá Então, vendo só? esse é assim, não consigo mais olhar para aquela seleção, a não ser, sei lá, tem que abstrair daquele uniforme. Mas sabe que esse resultado no pré-olímpico já estava se desenhando? Qual foi o torneio que a gente foi desclassificado contra Israel? Sub-23, não foi? Ah, é Sub-20, verdade, sub-20, bem sub-20. lembrado, Sub-20 bem lembrado. já tava É, desenhado.
basicamente, não é essa equipe que estava aí, ela é um pouco mais velha, mas enfim, é só para Mas mostrar que não é monopólio desse pessoal. a base Nós não vem estamos, forte, né? não, estamos na lama. Estamos na lama. É uma entre-safra assim, é isso. A última vez, eu sempre repito essa estatística, a última vez que a gente ganhou uma bola de ouro foi o Kaká em 2007. É isso, né? Eu ia falar exatamente isso. Quantas bolas de ouro a gente teve, né? Ronaldo, Rivaldo, Kaká. Cara, Pô, impressionante, né, cara? E hoje é é isso. essa coisa, né, cara? Você vê uns, cara, eu vi uns O jogos da Neymar não seleção chega aí, no top 3. nós vemos uns caras na seleção das Olimpíadas, eu falei, meu, quem que é esse cara, bicho? Sabe quando você pensa nos zagueiros que a seleção já teve, Oscar, Luizinho, mais recentemente lá o Márcio Santos, né, Ricardo Rocha, aí você vê esse cabeçado de bagre, bicho, pelo amor de Deus. Ah, Eu acho que Ô, o Nora, e problema. qual é a Mas, Então, perspectiva do argentino que se classificou em cima então, da gente e vai poder nos sacanear sobre o tema? Então, você sabe que, para mim, a medida de quanto essa seleção brasileira está desacreditada foi a minha família. Eu tenho um grupo de WhatsApp de primos. Assim, os primos Esteves, são uma instituição. Meus primos e irmãos, eu tenho uma ideia, eu fui em outubro para a Argentina para participar do encontro de primos, tá? Todo ano, pelo menos uma vez por ano, tem um encontro de primos, que é uma coisa assim, supera qualquer coisa, tá? Eu tenho uns tios que até tiveram uma discussão um tempo, ficaram sem se falar. Os primos continuaram se vendo, os tios continuaram recebendo os seus sobrinhos como se nada. Assim, nada, nada, nada. Assim, tem todas as vertentes políticas que você possa imaginar. Nada nada supera os primos, tá? Para você ter uma ideia, é uma instituição, sempre foi assim, é impressionante e é lindo, lindo. Então a gente tem um grupo de WhatsApp também, tudo. Eu, quando acontece uma coisa assim, quando foi aquela Libertadores que foi Boca e Corinthians, eu até já pedi desculpas antecipadamente, falei, gente, desculpem, vocês sabem que, inclusive, eu sou corintiana, eu sou Boca e tudo, mas, né, marido é marido, né? Então, todo mundo me ofereceu, inclusive, hospedagem, tá? Falaram, olha, se o Ricardo não entender, você pode vir para cá, tudo. Essa do Sub-20, nem solidariedade. Eu não recebi nenhum convite. Olha, se você precisar, pode vir para minha casa. Nem deram bola. Nada, nada. Acho que já estava precificado isso, sabe? Olha Nada. aí, tá vendo Ninguém, só? ninguém me Chegamos ofereceu no fundo do abrigo. poço. Chegamos no fundo Ninguém me do poço. ofereceu Quer dizer, os abrigo. argentinos se classificaram em cima da gente e nem comemoraram. Pô, Nada, cara, essa nada. Não, rivalidade. mas Na época pré-internet, quando o Brasil ganhava da Argentina, eu dava trote para Buenos Aires. Ligava para não. números aleatórios. Quer dizer, Em, olha, outro, isso que em outros, acabou. em outros momentos, eu teria recebido um monte de coisa assim, prima, se você precisar de abrigo, pode vir para cá, sabe? Não se Vocês preocupe. teriam dado Você uma deve ter sacaneadinha recebido entre tudo. vocês no Brasil. Oi? Vocês teriam entre vocês dado uma sacaneada no Brasil, mas nem Não, deram ou bola. sacaneada, ou assim, esse negócio, olha, se você precisar de abrigo, pode vir para cá, sabe? Se os teus amigos estiverem assim, sabe? Não, sabe? Se você não tiver, se você for expulsa de casa, pode vir para cá. Se o pessoal não conseguir lidar com o fracasso, sabe assim? Se seu marido não arroba o Mudos. futebolístico te colocar para fora, Exatamente, exatamente. Nada, mudos, mudos. Você sabe o quê? Gente, somos 17 primos. isso eu acho que dá uma Nada, ninguém, medida do ninguém. quanto o futebol brasileiro em nível mas, de seleção está por baixo, né? Estava mas foi precificado. uma deterioração rápida. O Brasil ganhou as duas últimas Olimpíadas, né? Então, assim, ainda tinha um rescaldo aí de algum título em categorias inferiores, mas, assim, de uns 4 anos para cá, É. é vergonha em todas as categorias, né? E agora, mais essa. Bom, E o que que já que foi. acontece que eu acho? A gente se ilude. Primeiro, a gente se ilude com o nível de competitividade do Campeonato Brasileiro. Eu até, no final do ano passado, eu via muitas reportagens da Argentina, do pessoal louvando o Campeonato Brasileiro, que era muito bom, muito emocionante. Lá tem muito argentino aqui jogando e tal. Mas é uma competição meio que nivelada por baixo. De fato, ele é mais equilibrado
que é a média, né, dos campeonatos, mundo afora, porque não são só três disputando ou dois, né, tem um leque maior. Então ele tem essa atração por ser sempre um ponto de interrogação, né? Quem que vai ganhar e tudo mais. Não sabe, você não pode definir, né? Não é que nem na Espanha, que é Real Madrid, o Barcelona e de vez em quando o Atlético de Madrid. Aqui você tem um leque maior, então existe uma competição maior. Os times brasileiros têm vencido a Libertadores por uma questão de poderio econômico, tem times melhores, mas é só isso, não quer dizer que o futebol brasileiro quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Chega na Copa, Em pede relação ao técnico futebol de meia boca seleção, da Europa. em Né? relação ao Os futebol nossos de seleção, não técnicos, tem para muito, mim, não. estão lá defasados, defasados. Quer dizer, pescou, 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 o melhor que conseguiu foi o Dorival. Tudo bem o Dorival, é um técnico, né, ok. É ele, o técnico da seleção. Pô, enfim, Também acho um bom técnico de clube, mas assim, nunca vi nele um diferencial tão grande que justificasse. É só o técnico da vez, da moda, né? Como há algum tempo atrás aí pegaram aquele que não falamos o nome, né? Na entre safra para colocar lá. Mas enfim. Bom, então, já que o Vitor se falou, aquele pode que falar, não Vitor. falamos o nome tivesse vencido umas duas partidas, estava lá até hoje. Aí aí a palavra Aí, vexame que você usou ia ganhar uma proporção assim estratosférica. Bom, mas já que a gente está falando de vergonha, pelo menos para mim, eu acho que cabe aqui, o ministro Alexandre de Moraes canetou aí uma ofensiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno, né? Uma operação contra golpistas, um suposto golpe. Então, vamos dividir aqui o tema em dois. Primeiro é falar sobre essa ação, sobre as evidências, provas, testemunhos, enfim. E depois, numa segunda parte, quero ouvir de cada um de vocês a reação do Bolsonaro, né, que foi convocar uma manifestação para o dia 25. Então, começando aqui pelo Xará. Xará, e aí? Moraes atacou os golpistas. Nós íamos mesmo ter um golpe, se tramou um golpe que não deu certo. Como é que você vê essa história toda? É narrativa, não é? Tem fato, não tem? Tem motivo para prender, não tem? Qual é a sua impressão até o presente momento? Eu, quando ouvia essa toda a narrativa do golpe, né? Para mim não passava disso, uma narrativa, né? Uma espécie de enquadramento da oposição, né? Representado pelo Bolsonaro, num determinado quadro em que ele é um inimigo da democracia. Apesar de que eu sempre achei isso, escrevi, né, várias vezes, que ele deixa rolar, digamos assim, é, dos seus apoiadores uma narrativa golpista, né? Intervenção militar, enfim, tem todo ao longo dos anos foi muito assim, né? Mas ele próprio ele apesar de ser estabanado, ele foi muito cuidadoso com relação a isso. Então, para mim, nunca foi algo muito concreto. Eu comecei a mudar de ideia quando veio à tona algumas pequenas partes da delação do El Cid, né? Do, Mauro Cid. modo como é que é? sim. Exatamente, do Mauro Cid, em que você tem lá alguns recortes do WhatsApp, coisas está muito recortado ainda, né? Mas para mim o suficiente para mostrar que houve sim alguma discussão a respeito de alguns caminhos que poderiam ser tomados, né? Quanto disso o Bolsonaro estava à frente ou não, isso não está claro ainda, né? Se ele está, ainda que seja o presidente da República e é o cara, é difícil de achar que ele não está envolvido nisso, né? Dado que está tudo em torno da continuidade dele no poder, né? Se fosse levado adiante. Então eu ainda, digamos, nessa altura do campeonato, né, houve digamos, um vazamento seletivo, né, coisa que se criticava muito na Lava Jato, mas agora é um vazamento seletivo do bem, né? Então houve um vazamento seletivo de alguns trechos que eu acho comprometedores. É preciso montar o quadro, né? Então hoje eu estou
mais propenso a acreditar que sim, houve uma espécie de... Isso independentemente daquele vídeo, daquela reunião ministerial, que, enfim, ali eu de fato não vi nada, a não ser a fala, precisamos tomar providências, né? Sei lá, que providências que seriam, né? Antes das eleições. Aí fica a ilação de cada um. Ali não está claro, mas também não é uma fala, eu diria, normal, né? De quem tem um plano dentro da lei, né? Digamos assim. Mas veio muita pouca coisa à tona ainda. Então, eu estou um pouco mais convencido, mas vamos ver o que mais vem por aí, né? Certamente o Alexandre de Moraes tem mais material, né, do que isso Bom, que foi vazado. O que foi vazado foi muito pouco. e você, Nora, o que você acha? Você concorda com o Marcelo que o que se tem aí já pode ser elemento para que se tenha pelo menos uma desconfiança maior de que em algum momento se pensou numa ruptura institucional? Como você vê? Não, eu concordo com o Gutermann. Eu acho o seguinte, mas assim, o que foi vazado, para mim, não fecha, tá? Agora, o que eu acho, e agora sim eu acho isso, eu vejo mais indícios, tá? Mas, de novo, eu só vejo indícios. Antes nem isso eu via, tá? Mas, gente, de qualquer forma, isso daqui tá uma sessão da tarde, tá? Eu só vejo indícios, mas é uma piada. Eu não consigo achar. Assim, eu vejo indícios de uma tentativa, de um plano e tudo. Agora, também eu vejo muitos indícios de que não tinha a menor chance disso dar certo. Dessa forma como estava sendo feito tudo, parece sei lá, sessão comédia, vai, mais do que sessão da tarde, né? Então, Um não exército sei. de Brancaleone. Exatamente, Parece exatamente, a aquela mesma cena coisa. do rato que Branca, ruge branca, lá do branca, Peter né? Sellers, né? Oi? Oi? Se fosse isso de verdade, seria mais ou menos aquele O Rato que Ruge, aquele filme lá do Exatamente, é o Peter Peter Sellers. Sellers. É o Peter Sellers, isso daqui. Então, assim, eu queria ter, assim, o quadro completo, tá? Agora, eu vejo indícios de uma tentativa, de alguma ideia de... Agora, se houve, assim, a ideia me parece... Tô vendo ela um pouco mais engendrada, tá? Agora, se houve realmente alguma coisa e tudo, e, gente, pelo amor de Deus, escolhem pessoas melhores. Se é para dar golpe, escolhe gente melhor, tá? Assim não tinha como dar certo. É uma coisa, é tão amador tudo, é tão amador que, assim, é meio são inimputáveis, assim, não tinha como dar certo isso. Então, assim, eu vejo mais intenção. Agora, se isso tinha como ser levado adiante ou não, eu não vejo com que foi vazado, não vejo como ia dar certo. Agora, de novo, também acho, nós não temos o quadro completo, tá? Não vejo. E você, Vitor, como é que vê? Havia em curso uma tentativa de golpe? Ali era uma avaliação de possibilidades dentro da institucionalidade? O que você já ouviu te leva mais para um lado, para o outro? O que você acha? Acho que eu concordo direcionalmente com o Guto também com a Nora. Eu acho que assim, o desejo íntimo do Bolsonaro, que eu acho, ele teria um desejo, né? Mas entre Olha desejo, que o doutor pla- Guto vai dizer para você que desejar, a gente pode desejar qualquer coisa. A questão é o que cada um faz com o então, seu desejo. entre Se a gente chamar o desejar, Guto aqui, o seu irmão, é excelente lógico. psicólogo, ele vai Então, ensinar mas isso para aí a que gente. tem a Desejar questão. pode. Você tem a questão desejar, planejar e executar, né? Mas eu também, quem sou eu para dizer se, mas o que eu acho pelos indícios todos que havia sim um desejo. Agora, mesmo o planejamento, pelo que se vê aí, é super precário. Não dá nem para dizer que houve um planejamento de um golpe. Não, peraí. É, são, né, peças quebradas e tudo mais. Então, eu não chego nem a dizer que houve, de fato, um planejamento. Houve sim aquela balbúrdia
do dia 8, que na verdade nós estamos aqui discutindo isso só porque houve o evento do dia 8. Não houvesse evento dia 8, eu nem estaria discutindo não teríamos essa conversa, não teria acabado. Então, assim, e aí que eu Deixa eu acho que tem anotar aqui, uma questão. deixa eu anotar aqui para discordar depois. Aí eu acho que tem uma responsabilidade indireta. E isso é um negócio que aí vem a minha crítica. E o Bolsonaro poderia terminar toda essa conversa com o pessoal, deu. O pessoal que está na frente do exército pode voltar para casa. Mas em nenhum momento ele deixou de nutrir essa esperança nessa turma toda. Em nenhum momento ele deu um basta. Né? Então agora está colhendo um pouco das consequências. Você pode fazer um misto entre algo persecutório, que já havia, e um misto entre mais aqui, ó, olha as evidências aqui. Quer dizer, deu munição, deu munição para estarmos aqui diante dessa confusão, que é de novo. Não houve nem planejamento, não houve nada disso, e agora tem material até 2026. Né? Até 2026 vai se falar disso. E obviamente o governo agradece. Né? O governo agradece porque viram passapanos sobre temas mais importantes, mais relevantes. Né? Então, eu não sei nem se chegaremos a ter elementos que comprovem que são mais que indícios. Eu acho que do jeito que está postado, nem dá para dizer que saiu do desejo para o planejamento. Tipo, Eu vou dar a minha gostaria de. opinião e que vou divergir de todos um pouco e um pouco mais do Xará, no seguinte sentido. Bom, concordo com a crítica de que talvez o Bolsonaro tivesse que ser mais enfático com a parcela mais radical de seus apoiadores, né? Concordo. Não sei até que ponto, de certa maneira, não tenho por trás aí uma estratégia de manter a corda estendida, mas indo aos fatos. Bom, aquela reunião de 1 hora e meia, ela é apresentada como peça fundamental, né? Como algo absolutamente relevante dentro do que seria um estudo, um planejamento de um golpe. Desculpa, eu vi aquele vídeo 1 hora e meia e de forma alguma se pode argumentar que aquilo ali faria parte de uma conversa que tivesse como objetivo planejar um golpe. Não, no meu entendimento. O que tem ali é uma análise de um cenário, o que tem ali é um grupo de pessoas que não estão vendo na condução do processo eleitoral um processo imparcial, estão avaliando possibilidades dentro dessa realidade que eles acreditam estar ocorrendo, né? E avaliando constitucionalmente o que seria possível. Por exemplo, vamos fazer um estado de sítio. Bom, para isso tem que convocar e ter o apoio lá das casas legislativas. Então, assim, ali a reunião não me. E veja só, aí eu concordo com o Vitor, e é uma coisa de foro muito íntimo. Eu não sei se o Bolsonaro, lá na hora que ele dorme, que ele coloca a cabeça no travesseiro dele e fala: putz, como eu queria fazer o seguinte, vou fechar o Congresso, fechar o Senado, substituir o STF pelo STM e tal. Isso eu não posso afirmar. Agora, o que é dito ali na reunião, a meu ver, se aquilo ali é uma peça que embasa uma acusação, essa acusação é fraca. Essa acusação fica também mais fraca quando, por exemplo, a gente tem, como saiu hoje a notícia, de que na sua peça de investigação, a Polícia Federal toma como elemento uma remessa de valores do Bolsonaro para os Estados Unidos no valor de R$ 800 mil, uma operação de câmbio legal declarada que serviria de suporte para ele para esperar o. Desculpa, gente. Isso é de uma imbecilidade assim absurda. O Mário Sabino, do antagonista, até escreveu um artigo dizendo o seguinte: se aquilo que a Polícia Federal aponta como elemento, talvez o Bolsonaro fosse o cara mais imbecil não da atualidade, de toda a história do Brasil. E veja só, eu não discuto o nível de imbecilidade do Bolsonaro. Eu acho que ele tem ali um índice bastante elevado, e a gente viu na pandemia, né, a incontinência verbal dele,
que na verdade era uma manifestação recorrente de um grau elevado de imbecilidade. E não tiro dele uma significativa parcela de responsabilidade por ter perdido a eleição. Agora, sincero e francamente, aquelas manifestações em 8 de janeiro foram uma tremenda burrice, mas nunca foram uma tentativa de golpe de Estado. Nunca foram. Nunca vi uma tentativa de golpe de Estado sem um tiro, né? Sem um arranhão num braço, sem uma gota de sangue. Não vejo nos elementos que foram apresentados até agora nada que possa, de forma com substância, razoável, mostrar inequivocamente que quando você acusa alguém, né, você tem que eliminar as dúvidas, né, que existam para dizer que teve um golpe de Estado. A meu ver, o que está acontecendo agora é parte de um golpe que antecedeu tudo isso que está acontecendo, que é um golpe que nasce, e não em urnas fraudadas, que eu nem acho que as urnas foram fraudadas, mas um processo viciado e que chega ao seu ápice agora tentando, repetindo a fórmula, que não é novidade nenhuma, é calar opositores, eliminar opositores. A gente viu na Venezuela, a gente vê em outros países. Essa é uma cartilha da esquerda. Então, hoje a gente tem juízes perseguidos, nós temos promotores perseguidos, nós temos jornalistas, por que não perseguidos, né? Nós temos deputados com o seu direito de fala cassado. Então, o que a gente está vivendo agora, eu acho que é só mais uma etapa de trazer o jogo político para dentro das alternativas que, ó, essas alternativas aqui a gente pode, que é aquela falsa dicotomia que a gente viveu desde a redemocratização de achar que PSDB e PT fossem duas forças antagonistas, quando elas eram, no máximo, complementares e convergentes, como a gente viu. Então, sincero e francamente, respeitando a opinião dos amigos, eu não vejo elementos ali, o que não quer dizer que talvez no íntimo do Bolsonaro, falar, oh, se eu pudesse transformar isso aqui em uma ditadura, fazer tudo. Mas do que está posto aí, sincero e francamente, essa delação do Mauro Cid, eu acho que ela tem que ser vista com alguma reserva, né, pelo tempo que ele ficou preso, pelos elementos. Então, assim, um arcabouço probatório ele é feito de testemunhos, de indícios, de evidências, de provas, de testemunhos, de delações. Então, o que está aí, pelo menos pelo que eu li, e pode ser que tenha me passado alguma coisa, sincero e francamente, eu acho que é mais uma vez, assim como na questão lá do processo das fake news, de novo, a gente está vendo quem seria parte de um processo se tornar julgador, que afinal de contas, se na narrativa o Alexandre de Moraes poderia vir a ser preso, então ele é parte do processo. Ele sendo parte do processo, ele não podia ser julgador. Então, assim, tem coisas tão elementares que estão sendo desrespeitadas que, a meu ver, no meu olhar, corroboram muito mais o fato da gente estar construindo aqui uma perseguição política do que de fato algo com caráter jurídico legal e que tenha como finalidade, na sua essência, preservar a democracia. Ao contrário, eu acho que o que está sendo conduzido agora e as coisas, quando se somam no mosaico maior, caminham, a meu ver, para que a gente tenha menos democracia, né? Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que daqui a pouco surjam mais e mais provas, mas pelo menos pelo que está posto aí, não é o que é a minha sensação, né? Divergindo data vênia ao Xará, a opinião que eu respeito muito, e que depois dele ter falado, eu vou olhar tudo com mais atenção ainda, para ver se me sinto mais próximo disso, porque a minha percepção é diametralmente oposta. Mas o fato, pode falar. Só uma observação, o vídeo em si, concordo com você, ele não é... Aliás, inclusive, eu isso eu li em algum lugar, esse vídeo, ele nem entrou no hall de provas para prender quem foi preso, né? O pessoal que foi preso por conta das mensagens do WhatsApp do Mauro Cid. O vídeo em si, eu acho que ele foi apreendido num outro lugar e não entrou no hall de provas ainda, né? E, de fato, o vídeo, pelo menos o que foi Para mim é que nem a reunião ministerial passado, lá, né? Virou quase que peça de exato, propaganda. ele estava desabafando num processo Porra, do se a jeito gente não dele, fizer com os nada, meninos, olha, cacete, todo vamos mundo tem perder. que ficar do meu lado, todo mundo tem que ficar do meu lado aqui, o processo está viciado, vamos ter que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa, Pô, cada fala um pode para a OAB pensar lá o que soltar se... uma nota, né?
Fala para ver se Enfim, para dar. eu não baseei a minha opinião no vídeo. Eu baseei naquilo que eu li da delação do Mauro Cid. Então, Só. por exemplo, a questão da delação. Será que uma conversa de WhatsApp, se ela não tiver embasada materialmente, ela pode ser levada ao pé da letra? Por exemplo, Eu não sei porra, mais aquele o que cara é o filho, tem. por exemplo, aquele cara é um filho da puta, meu. Minha vontade de matar aquele desgraçado. Marcelo planeja matar fulano de tal. É crime isso? Não no Brasil, não no nosso. Não, mas não é isso que está escrito, né? Ele tá descrevendo um fato lá, ele não está dando juízo de valor, ele está fazendo o que ele fala é o seguinte: o presidente reescreveu o texto, tirando o Gilmar Mendes, tirando tal e mantendo o Alexandre de Moraes. Foi isso que ele escreveu. Ele não deu, ele simplesmente escreveu um fato, né? Sim, Então, mas ele pode então, estar por exemplo, mentindo. esse texto levado ao pé da letra, ele não seria um estádio de sítio que demandaria o apoio do presidente do Senado e do presidente do Congresso, e não uma prevista em Constituição e não uma ruptura Não sei, institucional, prendeu o Alexandre de Moraes, acho que não é estado de sítio, né? Não sei. né? Ou Acho que oferecer uma não. acusação. Não, se você coloca, por exemplo, o Rodrigo Pacheco fazendo um processo de impedimento, colocando isso como uma causa possível. O que eu quero, assim, a Então, meu ver, eu acho que o Então, Bolsonaro. vamos lá. Por isso é que eu acho que o Bolsonaro ainda não foi preso, porque de fato não tem ainda, eu acho, né? Os caras estão Você vê, vazaram por uma exemplo, coisa, tem mais coisas. encontrar um arquivo junto com o Bolsonaro, era um material que o advogado dele tinha coletado do processo, encaminhado para ele ter conhecimento do que era de fato aquele documento. Então você vê que Uhum. existe também uma preocupação em requentar coisas. Então, assim, eu não acho que eles se reúnam à noite, mas, por exemplo, existe, a meu ver, a construção de uma narrativa que conta com uma imprensa cada vez mais alinhada e menos investigativa, ao ponto de você ter barrigadas como da Datena Lima lá, aquela moça lá da Globo News lá, né, e, dizendo uma coisa que não aconteceu. Então, pelo que eu vi até agora, eu sinceramente acho que não tem elementos nem para se dizer que se planejava de fato um golpe, uma ruptura, como aconteceu em 64. A gente conversava sobre isso semana, né? 64, o que que tinha? Tinha gente na rua pedindo por uma ruptura, né? E nós voltamos para a curva, né? Vamos dizer assim, nós somos do mercado, exatamente quando tinha gente na rua pedindo exatamente o contrário, né? Que voltássemos para a institucionalidade. Então a ditadura nasceu e morreu com o povo na rua. Então, assim, eu acho que, e vou até além, eu acho que não se pensava numa ruptura institucional porque não havia clima para sustentar isso. Não havia predisposição dos militares, não havia um apoio popular massivo como foi em 64. Então, acho que assim, o que se ventilou ali, pelo menos é a convicção que eu tenho até o momento, é o seguinte: o que, que nós podemos fazer, dado que a gente entende que é esse cenário? O que, que a lei nos permitiria? Nos permitiria a decretação de um estado de sítio? Então, o que, que precisa fazer para isso? Isso é uma alternativa, não é? A própria Dilma, no processo de impedimento dela lá, em algum momento aventou essa possibilidade e não teve apoio de quem deveria apoiá-la numa decisão assim que é prevista na Constituição. Então não tem nenhum efeito, nem tem nem ineditismo aí, mas pode ser que as coisas avancem e a gente consiga ter acesso a mais materialidade. E eu não sou refém de nenhum erro nem nada, pode ser que sim. Agora, o que eu vejo é que daqui a pouco nós podemos estar diante de um caso como aquela agressão em Roma, que, né? O vídeo, e até agora a gente não tem. Vamos ver o que, que o tempo nos reserva. O fato é que, diante desse quadro atual, o Bolsonaro convocou uma manifestação para o dia 25/2 aqui na Avenida Paulista. Primeira pergunta: como é que vocês entendem esse movimento dele? Vai dar certo ou vai flopar? Vou começar aqui pela Nora. E aí, Nora? O que você achou do movimento do Bolsonaro? Marcar posição? Vai flopar? Vai dar certo? Então, não sei, não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que tem que ver ao longo dessa semana como é que tá. Eu acho que assim, medir só por rede social eu acho que não Bolha, é, né? Difícil. exatamente. Não sei, não sei. Ah,
Não sei o que te dizer, Marcelo. Sinceramente, dessa vez eu não tenho como avaliar. Mas eu acho que Você marca triplo. esse- Se fosse loteria, loteria quase isso, esportiva, era um quase isso. triplo. Quase isso, mas eu acho que essa ideia de perseguição não é só o PL que está batendo, assim. Eu acho que isso tá pegando, sim. Eu acho que as pessoas acreditam, inclusive as próprias pesquisas já estão, os índices mostram isso. As pessoas acreditam que está havendo uma perseguição, sim. Agora, se essa crença é suficiente para fazer com que as pessoas saiam das redes sociais e vão para a rua, não sei, não sei. E em relação Sinceramente, ao desse movimento serviço, eu não sei. propriamente dito do Bolsonaro, ele está cacifando, ele quer mostrar musculatura. O que você acha? Eu acho que Não assim, deveria fazer isso? Não deveria então, aprontar? Essa é então, uma afronta? eu acho que se ele queria fazer isso, se ele quer medir forças, tem que ser agora. Tem que ser agora que ele está sendo e está se sentindo, e a população acha que ele está sendo perseguido. Eu acho que é agora ou nunca. Não adianta marcar para daqui a um mês, tá? Então tem que ser agora. Se esse é o movimento certo, não sei. O momento tem que ser agora. Se vai valer a pena, não sei. Dessa vez eu Bom, realmente não o sei. Vitor, coluna 1 era Bolsonaro, coluna 2 empate, coluna 3 STF, a Nora ali gastou o triplo dela É. nesse jogo aí. E você, o que você Eu vou marca? de Coluna triplo. 1, empate, triplo também? Vou, vou do triplo, vou de triplo. Ele quer, obviamente, dar uma demonstração de força, de apoio popular e tudo mais, que reforçaria a posição dele nesse cabo de guerra, vamos dizer assim. Não sei até que ponto, que o STF está nem aí para a popularidade, entendeu? Se quiserem ir atrás dele, vão, né? Não vai, porque teve uma manifestação, não vou prender o Bolsonaro. Não, não acho que tem essa questão. Eu acho que a questão dele é uma questão mais de política do que vai ser decidido na rua, sabe? Isso já passou, não tem. Você lembra até que mesmo no governo dele houve manifestação pra caramba, toda hora tinha uma manifestação. E essa coisa de fazer manifestação toda hora acaba esvaziando. Daqui a pouco a gente vira uma Argentina e todo dia tem manifestação. Ninguém nem dá de ombro para isso, né? Então, eu não sei dizer se esse negócio vai funcionar para ele ou não. Obviamente que se a manifestação não tiver muita gente, vai ser ruim para ele. Então, assim, eu acho que ele faz uma aposta de que ele é capaz de mobilizar aí, no mínimo, umas 4 quadras para encher a foto, né? Essa é a aposta dele. Se isso acontecer, E a será sua, qual que. é? Você acha que Eu acho até enche? que ele. Não? Acho que. Eu acho que vai. Muito provavelmente deve encher num ponto em que ele pode dizer que foi um sucesso e os detratores vão dizer que não foi, né? Muito dificilmente eu vejo nesse momento um clima para mega manifestações, mas que vai ter gente, eu não tenho a menor dúvida. Agora, qual é o impacto disso na prática? Também não saberia dizer, porque ele já está inelegível. Acabou. Ele tem 8 anos que ele está inelegível. Então, o que que ele quer com isso? Ele quer fugir da prisão? Será que serve isso para ele não ser preso? Também não sei. Enfim, para mim é um triplo total, entendeu? Tenho a menor ideia do Ô, que Xará, quais as consequências desse negócio. Eu a só acho que Nora. sim, só tem uma coisa que assim, se não for muita gente, aí ele perde. Ele faz uma aposta numa demonstração de apoio popular massivo. Se ele não acontecer, mas eu acho que ele provavelmente tem noção de que ele é capaz, né? Ele deve ser capaz de fazer uma mobilização mínima, pelo menos para dizer, olha, tem bastante gente aqui na rua e tal. Mas é um triplo assim total. Ô, Xará, é o seguinte, a Nora e o Vitor gastaram a carta Tucano. A carta Tucano é como se fosse um coringa que te permite ficar em cima do muro. E você? Coluna um, coluna 2, coluna 2, coluna 3, ou você vai usar o coringa Tucano? Olha só, não vai flopar e não vai adiantar nada.
Não vai Não flopar. vai adiantar nada para quê exatamente? Então, vamos lá. Nada para nada? Deixa eu primeiro falar da primeira parte. Não vai flopar. Veja, hoje estava no escritório, aí um colega que, enfim, não é bolsonarista, voltou no Bolsonaro como a gente, mas não é bolsonarista raiz, né? Então eu vou lá no domingo, só para encher o saco da Daniela Lima. Só para só para o pessoal da Globo ficar puto da vida, porra, tá, né? Ficar um pouco, né? Só para provocar. E assim, assim como ele deve ter, eu estava meio assim, não sei se vai aparecer gente e tal, mas assim como ele deve ter um monte de gente que vai lá só porque quer tá de saco cheio e vai provocar. Então, acho que flopar não vai encher, né? As 4 quadras aí, para tirar uma boa foto. Agora, é, qual é o resultado prático? Porque eu não consigo realmente entender uma manifestação sem um resultado prático. Quando você foi para a rua pedir o impeachment da Dilma, a coisa era clara. Eu quero mostrar para os deputados que eu quero essa mulher fora. Então, os deputados têm a faca e o queijo na mão, que tem a faca e o queijo na mão, eles vão olhar aquela manifestação e falar assim: olha, o povo está ficando nervoso, então vamos começar a pensar nisso, né? Então tem uma relação de causa e consequência aqui. É uma condição, para ter um impeachment, uma condição necessária, não suficiente, ter povo na rua. Então você tem claramente uma coisa quase linear, né? Você faz a manifestação para ter o impeachment. Manifestação das diretas já. Eu quero eleições diretas. Não funcionou, mas tinha um objetivo muito claro. Qual é o objetivo do Bolsonaro? O que ele quer com isso? Qual é o bottom line? Quando você Não está acabar seu claro. comentário, eu vou considerar que essa pergunta fecha ele, tá? Que eu vou dar a Então, minha resposta para a sua então pergunta. assim, não, eu quero, porque eu quero mostrar que eu estou descontente com o STF. Putz, isso não é um resultado final. O que vai acontecer se eu mostrar que eu estou descontente com o STF? O STF é muito mais sensível, sei lá, a um discurso do Pacheco ou um editorial do Estadão do que 1 milhão de pessoas na rua. Será? A coisa, não tenho dúvida, a coisa institucional. Basta ver o que o Toffoli está fazendo. Não é dentro, veja, as instituições precisam, né, através dos seus representantes, mostrar que passou do limite. Então, mas Povo na rua para o STF, para mim, é inútil. então, eu acho que talvez para o STF seja inútil, mas para a classe política não. Então, vou emendar o meu comentário aí, Hum. começando da sua pergunta. Qual que seria o grande objetivo? Pôr um freio no STF. Eu acho que ninguém razoável não concorda que o STF tem extrapolado os seus limites. Em um momento, eu e você podemos discordar Sim, em que momento extrapolou, mas quase que existe um consenso. Quer uma prova desse consenso? Quer um termômetro desse consenso? O Maris, né? Antônio Maris de Oliveira. É um dos líderes lá dos advogados que contraditaram, criticaram fortemente a Lava Jato, né? Um dos líderes do grupo Prerrogativas, né? Tem o Kaká e todos os advogados aí que deram suporte para os acusados da Lava Jato, e ele veementemente criticou a decisão do Alexandre de Moraes de proibir que os advogados de defesa se comuniquem. Cara, isso é um absurdo. Pessoas que são acusadas porque veja só, dizer que os acusados não possam ali, é uma margem, mas você proibir advogados se comunicarem, isso é estapafúrdio, é esdrúxulo ao ponto do próprio Marista se manifestar. Então, o que eu entendo ali? Eu acho que tem alguns objetivos, talvez, né? Não me prende, não, vai dar merda esse negócio. Mas eu acho que, ao final, o grande objetivo é ser um grito de liberdade contra
um poder que o STF está usurpando que não é dele. O poder de legislar, né, o poder de agir de forma monocrática, de agir à margem da Constituição, de alguém que é parte ser julgador. Então, a meu ver, então eu acho que não vai flopar, eu acho que o Bolsonaro tem um público cativo, que por si só já seria suficiente, mas eu acho que a esse público se soma uma insatisfação, porque o governo Lula tem deixado margens para isso, né? A gente está vendo aí de tudo que a gente pode ver, né? Essa lua de mel vergonhosa, às nossas custas, um monte de coisa, e eu acho que tem esse objetivo de chegar na classe política. E veja só, quando, por exemplo, um governador de estado, como o Tarcísio, como provavelmente vai ser o Zema, quando esses caras dividem esse palanque, quando você tem senadores, quando você tem deputados, você tem povo na rua, eu acho que alguém vai falar, ô, talvez a gente esteja esticando demais a corda. E aí você vai somando uma série de coisas, uma matéria lá no Financial Times, pode ser que os caras não estejam nem aí, pode ser que sim. Pode ser que não dê nada, pode ser que sim, mas eu acho que o objetivo dessa manifestação é colocar esse freio, esse limite, porque estão Mas, ultrapassando todos os limites possíveis. mas esse objetivo está claramente comunicado dessa maneira? Eu não vejo isso. Eu acho que tá, sim. Eu acho Porque que aí, tá. assim, aí foi você fez uma inferência, obviamente dentro de uma lógica correta, que tem, você listou A, B, C, D, objetivo, mas eu não estou vendo Nem não. essa É que clareza, tá? eu acho que esse objetivo não pode ser dito claramente. Olha, vamos fazer uma manifestação contra o STF. O Bolsonaro não pode trazer para ser esse homem. Ah, mas vamos fazer uma manifestação pela liberdade, pela democracia? Por que eu tenho que fazer uma manifestação pela liberdade, pela democracia, se supostamente estou num regime democrático em que eu teria liberdade? Porque talvez esteja sendo Existe, atacado. Me deixa lá. existe um vício de origem nessa história toda, que é o próprio Bolsonaro. A hora que é o Bolsonaro que faz a convocação, Ele é parte, você acha? vira uma manifestação bolsonarista. Ah, Por mais que seja a favor da liberdade, para pôr freio no STF e tal, a classe política vai olhar para aquilo e falar assim: são os estertores do regime bolsonarista. Tá acabando. Que vai tirar a Entendeu? medida Então, disso vai ser a adesão popular a esse movimento. isso. A gente vai poder O avaliar fato isso. o fato do Tarcísio estar indo, eu concordo com você, dá uma O Zema está indo, institucionalidade diferente. né? Quer dizer, pô, se você de fato. Porque assim, Pode né? ser. Eu participei das diretas já. Uma das coisas que o pessoal gritava é sai fora a Rede Globo que o povo não é bobo. Por que os caras faziam uma tomada assim com a câmerazinha fechada, o cara com o microfonezinho assim, e eles deixaram de noticiar as diretas já enquanto puderam. É que chegou uma hora que o negócio era tão gigantesco que já não dava mais para não noticiar. Então, pode ser que tenha um número de manifestantes ali, mas, cara, se esse negócio arregaçar de bombar, vai ter uma repercussão. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é esse o objetivo. É pôr um freio no STF, mostrar que a população não está tão bovina quanto se imagina e que a coisa está ganhando uma proporção que não deveria. Então, ó, peraí, vamos com calma. Agora, veja só, tem que ver também o projeto de poder que está do outro lado, que está, a meu ver, servindo de combustível para o STF. O STF hoje, a meu ver, não é mais uma casa imparcial, um foro onde se protege a Constituição. Não, ele é uma ferramenta a serviço de um projeto de poder. E esse projeto, e essa ferramenta, esse projeto de poder está usando essa ferramenta para calar opositores. E não vejo ninguém, nenhuma liderança política com a relevância do Bolsonaro. E vejo uma grande surpresa aí. Uma das dúvidas que nós tínhamos antes é a seguinte: o Bolsonaro ocupará um papel de liderança da oposição ou com a derrota ele morreu? Não morreu. Está aí vivo. A chama está acesa. Esse cara está inelegível, está inelegível. O Lula estava preso, né? Estava inelegível, estava, mas o Lula estava preso. Ele pode até não ser candidato, mas ele pode, por exemplo, apoiar um candidato e ser fator decisivo na eleição. Então, assim, eu acho, só para concluir aqui, que foi um movimento arriscado para cacete. Ele está dando um all-in, porque realmente, se esse negócio flopar, ele não demonstrar essa força, os caras vão para cima. E a contrapartida é que se ele demonstrar uma força, o cara fala, pô, talvez seja melhor a gente. Vamos ficando por aqui. Ó, você não compete mais na eleição,
a gente traz a disputa aqui para dentro do cercadinho e tal. Eu não acho que isso é o que vai acontecer, tá? Eu acho que das duas, uma, ou vai ter um puta pé no freio e o Bolsonaro vai seguir sendo uma liderança e vão tentar brecar isso, ou vai ter um choque mais agudo ali na frente. Porque essa coisa não se forma do dia para a noite, mas a gente está construindo. É a gotinha que vai caindo no copo até que vai ter um dia uma gota que vai ser responsável por transbordar um copo que já está cheio. Vamos ver. Eu, assim como seu amigo, eu não me considero um bolsonarista, muitíssimo pelo contrário. Acho que ele tem uma parcela grande de responsabilidade pela volta do PT. Acho que ele nunca guardou a institucionalidade do cargo. Acho que tem uma incontinência verbal, mesmo antes, né, da eleição, quando um dia, meu Deus, como eu fui imbecil, pensei em votar num João Amoedo da vida num primeiro turno. Me desagrada e segue desagradando esse culto personalista, seja ele, ao Lula, ou quem quer que seja. Acho que a gente deveria se apoiar muito mais em ideias do que pessoas. Agora, eu vou na Paulista porque eu entendo que a liberdade no Brasil está sob ataque. Eu vou para a Paulista porque eu entendo que a democracia brasileira não é mais o nosso regime. Nós vivemos a força, não uma democracia, a força emana do povo e da sua maioria manifesta. Hoje eu não acho que funcione assim no Brasil. Eu acho que hoje a gente vive uma corruptocracia, né? A força política vem de quem se alimenta da corrupção, do mau uso do recurso público, daqueles que se beneficiam, não vem da vontade legítima popular. Então eu vou lá por conta disso. Ah, mas você vai ser taxado de bolsonarista. Caguei. O meu amigo diz que vai, o meu amigo diz que vai com a camisa da seleção para irritar mais ainda a Daniela Lima. Mas somos dois. Eles não gostam da camisa da seleção, mas é com ela que eu vou. Mas não tenha dúvida. Se com isso a gente conseguir pelo menos encher o saco. Sabe aquela história? Você está perdendo de 4-0, mas faz aquele golzinho para sacanear? Pode ser que seja isso. Pode ser que não mude porcaria nenhuma. Agora, se não der em nada, não vai ser por conta da minha omissão. Né? Se a cidade seguir suja pra cacete, vai ter um pedacinho de calçada lá que vai estar limpo, que é o que eu vou fazer. Então, assim, você vai ser taxado de bolsonarista, caguei. Me chama de bolsonarista, mas não me chama de petista, não me chama de ladrão. Tudo bem, não tem problema, faz parte. Agora, eu realmente acho que assim, nós chegamos num ponto que havíamos chegado, né, com o ápice do que a Lava Jato trouxe à tona, e acho que não trouxe um, nada de tudo que tem nesse país, pelo nosso silêncio, pela nossa omissão, a cada barbaridade, a cada coisa que a gente foi calando, 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 calando. Ao ponto que hoje a gente tem um Supremo lá que o cara pega uma caneta e tem um. Vou cancelar aqui uma multa de não sei quantos bi de um réu confesso. E tá tudo bem. Aí um Financial Times faz lá um editorial. Caguei. Sabe? Pô, o cara alivia uma multa de um réu em que a esposa presta serviço para advogado e tudo bem. Cara, achei assim, o que a gente precisa mais de absurdo? Mas pelo menos a gente pegar uma horinha de domingo e dizer assim, ó, tô meio de saco cheio aí e tal. Pelo menos isso, sabe assim? Porque vai chegar um ponto que os caras vão chegar na tua casa, desculpa aí, deve ter 3, 4 pessoas vendo a gente, vão enrabar você e ainda te deixar um garfo pra você pagar, porra. Incrível, cara. O que a gente tá faltando mais nesse país? A gente tá testemunhando aí uma lua de mel infinita que não acaba, entendeu? Custeada pela gente, cara. Um absurdo. Os caras não estão nem aí pra nada mais. O cara fala os maiores absurdos do mundo e conta, é gafe, é deslize, com uma complacência. Eu tô de saco cheio, então vou lá pelo menos pra encher o saco mesmo, assim. É isso, entendeu? Então, assim, vão te chamar de bolsonarista, puta, eu não vou nem dormir. Vou dormir na pia, imagina o tamanho da pia para eu caber dentro, né? Mas enfim. Mas é isso, amiguinhos. Estamos chegando aqui à nossa reta final e agora a gente chega no melhor, né? No creme de la creme, no filé mignon do nosso programa, que são as dicas. Eu tenho dicas hoje. Eu acho que são boas dicas, hein? Bom, eu não vou começar, não vou fazer que nem fizeram com o Fernando Vanucci, né? Começar pelo Vitor, né? Que está comendo, que seria uma puta sacanagem fazer ele falar de boca cheia. Dá uma até certa tentaçãozinha, mas tudo bem. Eu vou Preparei começar um sanduíche de mortadela com queijo. em homenagem, Tá né? bom. E essa Sanduíche. mortadela eu acho que soa como provocação. Mas, Xará, quais são as suas dicas aí? Sua bola dentro, sua bola fora? Putz, eu não pensei em nada, Eu nada, vou começar nada, pela nada. Nora e vai Tá pensando aí. bom, Tem aí vamos alguma lá. dica, Nora? Então vamos lá. Opa. Oi? Eu Tem alguma mesma? dica?
Oi? Começou Começa eu? você mesmo. Tá, então Isso. primeiro bola fora. Aliás, eu já vou até dar bola de ouro, porque você falou que desde 2007 o Brasil não tem bola de ouro. Eu vou lá, bola de ouro para o Lula. Bola fora. Vocês viram que hoje ele falou que essa guerra de Israel, como é que ele falou? Eu vou até procurar a frase aqui, que ele nunca tinha visto uma guerra que matava mulheres e crianças como esta. Juro, ele falou isso, tá? Ele nunca tinha visto isso como uma guerra, tá? Mas aí, não, ele acrescentou, aí, não, mas aí, peraí, vamos um pouquinho de contexto. Ele acrescentou assim, que eu tenha conhecimento, tá? Isso explica tudo, tá? Isso explica toda a frase anterior, tá? Como ele nunca tem conhecimento de nada, isso acho que explica toda a parte anterior, tá? Enfim, então, bola fora, tá? Eu acho que é autoexplicativo isso. Mas eu já estou otorgando a bola de ouro, então, tá bom? Bola dentro. Ainda dentro da Israel, aquela operação de resgate dos dois reféns argentinos, que tinham dupla cidadania argentina e israelense, que foi feita agora no final de semana, que foi um espetáculo. Aquilo dava um capítulo de Fauda, eu acho que uma temporada inteira. Só que assim, eu já critiquei muito Fauda pelos furos no roteiro. Aqui não, aqui estava perfeito. Foi assim, um show de bola, a operação, foi um espetáculo, e eu acho que não foi coincidência o Milei ter estado em Israel uns dias antes, né? Foi uma coisa muito, muito bem feita, muito. E eu achei engraçado que a primeira informação do Hamas é que Israel tinha, tudo bem, tinha saído os dois reféns e que Israel tinha matado 67 palestinos, e Israel depois saiu dizendo que não foram 67, foram 100, tá? Eu achei isso assim, foi assim eu acho que foi a cereja do bolo. E um israelense levemente ferido, os reféns perfeitos, aliás, eram reféns, vale a pena destacar, que tinham sido sequestrados 7 de outubro, tá? Foi, olha, show de bola, literalmente, tá? E dica, eu sei que é um pouquinho antigo, é um filme do ano passado chamado, nós até já conversamos sobre isso entre nós, um filme chamado Confisco, da HBO, um filme nacional, fala sobre o Plano Collor. Eu achei engraçado que tinha umas coisas que eu já nem lembrava mais. Por exemplo, 86% de inflação ao mês, o mês anterior ao Plano Collor. Eu já tinha esquecido o valor. Eu Achava que era lembrava que 89, mas 89 era o ano. então, mas eles falam 86%. Eu lembrava que era uma coisa assim absurda. Eu só não tinha umas coisas assim. Tem uns trechos lá das entrevistas da Zélia, a Lilian Vitfib, Vitfib. que são. Oi? Era. Fala, fala. Sim, Lilian Vitfib. Lilian Isso, Vitfib. Ela são escrevendo que ela hilárias, né? estava construindo uma casa e foi apreendido lá, ela ficou brava pra caramba. Eu lembro, eu trabalhava com o marido dela na época. O Klaus Kleber trabalhava na Gazeta Mercantil, estava na Gazeta Mercantil naquela época. Eu lembro, ele também estava muito bravo, tá? Olha só, Mas Nora, o filme vale a pena, na HBO. Diga. o nosso papo hoje, por incrível que pareça, a gente já está um pouquinho atrasado, então Eu eu terminei. vou pedir aqui o Xará e o Vitor para a gente ser objetivo para terminar, porque senão ninguém aguenta nós mais. Não, E aí, eu você passo, passou porque hoje? eu realmente não pensei em nada. E você, Vitor? Não sei se eu já na semana passada dei essa dica, de um livro chamado O Animal Social. Foi até Você uma falou no seu recomendação do Facebook, mas não falou aqui com a gente. o Paulo Buxbaum tinha recomendado. Eu estou quase terminando. Extraordinário o livro. Fala muito sobre psicologia social, enfim. É quase que um tratado sobre o tema, sabe? Recomendo fortemente, um livro leitura fácil. Ele tem muitos temas bem atuais. Vou fazer um resumo dele, mas ele é muito, muito atual. Temática de essa conversa de polarização, né? Movimento de manada, enfim, muito interessante. Então, recomendo aí, candidato para mim a livro da década. Boa. A bola dentro, alguma bola fora? Bola fora para o Brasil, né? Eliminado para Brasil barra CBF, né? A CBF merece. O Lula está sempre hors concurso, porque ele
Toda vez que ele abre a boca, só sai asneira, é uma vergonha alheia atrás da outra. Então, esse não conseguiu. Lula e STF deveriam ser eliminados aqui dessa conversa do bola fora, né? E o bola dentro não tem. Bom, vamos lá. A minha bola fora vai. Eu acho que a Polícia Federal, e eu tenho um amigo meu, delegado da Polícia Federal, é formado na sua esmagadora maioria por estimosos servidores, mas esse embasamento da acusação de uma tentativa de golpe com a remessa do Bolsonaro de R$ 800 mil feita de forma legal em seu próprio nome é risível. Então a minha bola fora vai para isso. A minha bola dentro vai pelo Milei, pela inteligência política dele, pela coragem dele de ir visitar Israel, né, e deixar que os políticos, como a Nora disse, negociassem o quão seria aprovado ou não o plano. Duas dicas aqui. Uma dica é o documentário da Netflix, A Noite que Mudou o Pop, que fala sobre a gravação do We Are the World. A gente vê o clipezinho, mas não desconfio que está ali por trás, com um destaque muito especial para o papel do Lionel Rich, que assim, se mostrou um grande articulador, um grande líder, e também para o Quincy Jones, porque conseguir colocar todo aquele ego estava ali dentro daquele estúdio de forma organizada, né? Ele até coloca uma placa, deixa o seu ego do lado de fora, um negócio interessante. E uma outra dica, essa é um pouquinho mais doce, mais divertida e que faz emociona, tira risada, indicação da Thelma aqui, Casamento de Fachada, muito legal, muito divertido, acho que vale a pena. E acho que é isso, gente. Vou ficando por aqui e quero dedicar da minha parte aqui, como homem apaixonado que sou, o nosso bate-papo de hoje, na fração que me cabe, a Thelma que tem se revelado aqui uma grande artista e que ganhou um apelido aqui meu de minha Tarsila, tá bom? Então é isso, gente. Ela que pacientemente está esperando aqui, não tão pacientemente assim. Um abração e até semana que vem. Fiquem com Deus, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.